E eu sempre tive esse sonho, assim. Foi o que mais me motivou, né? A querer um dia aprender o inglês, porque eu sabia que queria abrir as portas. Primeiro que abriu as portas para o meu irmão. Então, foi mais o que me puxou, assim, me empurrou para querer aprender inglês. Que eu vi como ele começou a ter amigos americanos para poder falar. Eu falei assim, eu quero isso daí para mim também. Eu quero participar dessa realidade também. Bem legal. Eu acho que vai tudo da dinâmica, né? Do jeito que o professor leva até você. O Riva foi acho que no começo o Riva que foi meu professor, depois que foi você no mais elevado, né? E eu acho que, assim, vai mais do professor e, facilita muito. Faz o ambiente, assim, transforma o ambiente, facilita o modo de você entender, o modo de você tirar um pouco, assim, da vergonha, né, de querer falar algumas coisas, por mais que está no início de você falar fluentemente, mas meio que te empurra, assim, a querer falar. É bem bacana. E a primeira vez que eu fui num restaurante, eu lembro que você falou, olha, quando vocês forem num restaurante, que a gente tem a mania, o brasileiro, de falar assim, me vê, sei lá, uma coxinha com guaraná e tal, porque é parte da nossa cultura, a gente fala assim. E aí você estava explicando que é rude, né, a gente falar desse jeito para os americanos e que a gente tinha que falar, can I have this? Like, I would like to have this. Eu gostaria, né, de ter uma latinha de Guaraná, uma latinha de Coca-Cola, enfim. E foi bem bacana, porque ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, na primeira vez que eu for, sei lá, no McDonald's ou em qualquer restaurante aqui, aquilo ficou na minha cabeça. E eu lembro que a primeira vez que o garçom veio na mesa, ele falou, eu até fiquei meio que orgulhosa de mim, eu falei assim, I would like to have this. E porque foi por causa de você mesmo, da aula, porque fica marcado. Bem legal. Mas essa coisa de você ter comentado de como era fora do Brasil, né? Por questão que vocês tinham morado nos Estados Unidos, enfim. Isso é uma coisa que marcou mesmo o estilo de vocês. Em um determinado ponto, você começou a incentivar a gente a assistir os filmes sem a legenda. E eu também, não só filmes, mas os seriados que a gente gostava também. E eu lembro que, não que eu fazia isso direto, mas eu lembro que algumas vezes eu tentei fazer, e quando eu entendi o que eles estavam falando sem estar lendo a legenda em português, aquilo para mim foi, eu tô conseguindo entender o que eles estão falando, cara. E isso me alegrou bastante, né? Porque, assim, cara, eu tô realmente aprendendo para eu estar podendo entender o que eles estão falando. Foi bem assim. Você trouxe alguns americanos e quando eles falavam de como era o ensino, né, o high school para eles, ou alguma coisa que a gente não tinha ideia de como era da cultura americana, eles falavam, e você não precisava traduzir, que a gente já entendia já algumas palavras, isso já quando a gente estava o quê? No primeiro semestre, sei lá, no segundo semestre dos 2 anos, né, do módulo, e eu lembro, assim, de estar podendo entender algumas palavras que, antes mesmo de você estar traduzindo, né, o que eles iam falar, e é verdade, a gente já estava entendendo já, o que era bem legal. E por causa de vocês que eu consegui meu primeiro trabalho de professora de inglês. É verdade, foi por causa tinha esquecido disso. Eu era aluna ainda, uma coisa que eu não imaginava. Assim, eu gostava de crianças, gostava de lidar com adolescentes também, mas, assim, ser professora, eu ainda não tinha pensado, né? Que na época eu estava começando a fazer comércio exterior, então meio que me levou para uma área, assim, totalmente diferente, mas, eu amei, foi muito legal, foi uma parte da minha história, assim, que eu nunca vou esquecer. E porque começou com vocês também, né? Vocês que me indicaram e foi muito legal. E hoje estou aqui nos Estados Unidos por causa desse trabalho também,
porque eu comecei a juntar dinheiro, já pensando no futuro, vou fazer um intercâmbio, e aqui estou. Então, eu estava procurando por intercâmbios, né, para estar podendo fazer, mas a maioria dos intercâmbios que eu estava vendo era muito caro e eu não ia conseguir pagar. Então, eu encontrei esse intercâmbio de au pair, e aí passei por todo o processo, enfim, vim para cá, comecei a trabalhar aqui que au pair é como se fosse babá, para quem não sabe, babá que trabalha com a família, né? Você mora com a família e trabalha para a família. E foi, assim, uma experiência que me ajudou muito. A responsabilidade que você tem sobre as crianças, porque os pais estão trabalhando fora de casa o dia todo, e a responsabilidade toda é sua, né? Você tem que levar a criança para a escola, você tem que dirigir a criança para trabalhos extracurriculares, tipo jogar futebol depois da escola, enfim. E aí você tem que ou fala inglês ou não fala, porque tem que realmente falar inglês e isso te ajuda, né? Meio que te empurra a realmente falar, não perder o medo, mesmo que tu fale errado, eles vão te ajudar corrigindo. Então, me fez crescer muito, assim, participar Mas, assim, você tem que estar com a mente aberta, né? Não, porque, assim, eu tive muitas amigas que vieram no mesmo tempo que eu, mas não aguentaram a pressão. Por quê? Porque estavam sentindo falta da família, ou porque não estavam se adaptando, não conseguiam se comunicar direito, não estavam buscando conhecimento também, mas eu coloquei na cabeça, eu vou completar o meu intercâmbio aqui, que era 1 ano, mas podia estender para 2 anos, e foi o que eu fiz. Meu último ano de au pair, e aí indo para a igreja, participando do Youth Group, que é o grupo de jovens da igreja. Ele era o líder do grupo de jovens, e aí ficamos amigos, a relação de amigos foi crescendo, e hoje em dia nos casamos, temos uma filhinha, e estamos aí. Tudo que eu tenho hoje foi por causa do inglês, assim, foi uma coisa que até eu não imaginava tudo isso, de estar casada, de estar morando já 8 anos aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova York. É difícil no início? Sim, é difícil. Mas é aquela questão de você estar de mente aberta, sabe? De você querer se esforçar e sabendo que todo esforço que você está fazendo no início e querer estar buscando, né, mais o conhecimento, não tem comparação, assim. O inglês, hoje em dia mesmo, se você não tiver inglês, você está perdendo tanto privilégio, assim, tantas portas abertas que poderiam estar abrindo para ti. Quando eu comecei a aprender o inglês, eu não imaginava que poderia ter acontecido tudo isso que aconteceu comigo, de poder ter realizado todos os meus sonhos só como au pair, né? De eu ter viajado por tantos estados aqui nos Estados Unidos, e mesmo depois de cumprir o meu intercâmbio, eu achava que eu ia voltar para o Brasil, enfim, e aí acabei me casando, ficando por aqui. Então, todo aquele esforço no início que às vezes passaram na minha cabeça de desistir, porque tinha trabalho também, né? Eu trabalhava no mesmo tempo, tinha escola, enfim, faculdade. Mas todo esforço assim, que você faz no começo, lá no futuro, é totalmente assim, worth it. Vale a pena pra caramba. O inglês é para todo mundo, assim, não tem desculpa, assim, para uma pessoa especial. É questão de você ter a mente aberta, tá focada, eu quero fazer isso, eu vou fazer. É como se você fosse tá aprendendo a fazer um bolo, que nem um bolo de cenoura. Eu ainda tô tentando aprender a fazer aquele bolo que a minha mãe fazia, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, mas é questão de você praticar. Você fez a primeira vez, não deu certo, faz a segunda, ou talvez a terceira vez o bolo vai estar mais macio, a cobertura de chocolate já tá melhor. Na quarta vez, vamos ver que o bolo tá perfeito, aquele bolo dos sonhos. É questão de você estar de mente aberta e querer praticar, não desistir. Falar assim, eu não consegui agora, mas eu vou tentar na próxima aula, vou tentar na próxima vez que eu começar a focar mais. É questão de estar com a mente aberta, de querer, não é ficar colocando desculpa. Você quer,
determinação, você consegue. Não tem idade, não tem idade. O que eu sempre falo para as pessoas, tá tudo aqui, ó. É você mesmo dizendo para você se você pode ou você não pode. Você coloca, se você mantém essas mensagens negativas, você, eu não consigo, você não vai conseguir nada. Então, se você for positiva, você consegue. Não tem essa desculpa de ter idade para certas coisas, que isso é mentira. Eu não sei, se a minha vida não tivesse o inglês, eu acho que eu estaria tão triste, sabe? Porque, o inglês, como eu falei, desde que eu era criança assistindo os filmes, até um deles, sei lá, Home Alone, os Esqueceram de Mim, filme de Natal. Então, com aquela cultura americana, tudo que passava nos filmes, eu cresci, sabe, sonhando, falei assim, eu quero um dia ir para fora do país e você sabe, se você sair para fora do país, pelo menos não na América Latina, mas indo para a Europa ou para os Estados Unidos, enfim, você precisa do inglês para se comunicar. Então, sem o inglês, eu não sei, eu acho que seria um passarinho dentro da gaiola, não podendo voar, sabe? Yeah, so I was just one like you guys, and I remember just learning verb to be from school, like from just public school. And when I got really serious, like I was focused, I just want to thinking in the future, like I don't want to be in Brazil like forever. I really want to see different cultures, and I had the determination, and I really wanted to learn, and step by step, just listening songs or watching movies or watching shows on TV. So it just helped me so much. And again, like you heard in Portuguese when I was saying that through these classes in English from Riva and Luciana, I really got my first job. And through my first job, I really could save money. And then I went through an internship coming to United States. And here I am. Like, I got married. Like, life is just so funny. Like, I can say God is so good that He really went beyond of my expectation. And it was all because of English, and because I was, again, like my determination, I was so focused. And here I am. So I tell you, if you want it to do, you will just believe it and focus, and you will do it. A conversa do passarinho foi forte, hein, cara? É verdade, né? Nossa, gente, se sentir um passarinho na gaiola é verdade. E, cara, você sabe que a gente sempre a mesma coisa, que Deus colocou assim, deu oportunidade de a gente ter o inglês, cara, e foi uma ferramenta, menina, que a nossa vida... Eu se não tivesse o inglês, eu, sei lá, estaria trabalhando no Porto mas até mesmo para trabalhar no Porto de Santos, eu tenho que ter o inglês, não é? Verdade, né? Eu acho que nem lá eu estaria, menina, se eu não tivesse inglês. Olha, eu não sei onde eu estaria. Menina, que coisa louca, gente. Nossa. Não, tem que ter.